Fala pessoal, tudo bem? Semana passada eu fiz a entrega de um conteúdo falando sobre storytelling, a importância de você aprender a contar histórias quando você for entregar a sua mensagem. E esse conteúdo ele ficou muito bacana. Eu fui procurado por várias pessoas que assistiram esse conteúdo pedindo ajuda, pedindo orientação para aprender a contar histórias. Eu vou te deixar uma dica e eu espero que você aplique isso que eu vou te falar. Eu não quero que você invente histórias, eu não quero que você use histórias de outras pessoas, eu quero que você conte as suas histórias. Storytelling nada mais é do que a arte de você contar histórias. Histórias de quem? A sua história. Por que é importante você contar a sua história? Porque é a sua história que vai conectar com as pessoas, é a sua história que vai criar uma identidade com as pessoas, uma conexão com as pessoas. Agora, sempre quando você vai contar uma história, você tem que entender qual é o propósito disso. Eu tenho o propósito de ensinar algo para alguém, eu tenho o propósito de vender algo para alguém. Não, eu quero mostrar o meu serviço para alguém. Então, assim, sempre quando você for contar uma história, você tem que entender qual é o propósito dessa mensagem, dessa história que você vai contar. Por exemplo, alguns objetivos: é entreter, é persuadir, é vender, é ensinar, é aprender, solidificar marcas, mudar imagem, emocionar as pessoas, engajar as pessoas. Qual é o propósito? Qual é o objetivo, né? E é muito importante que a gente fale sobre isso para que te ajude a você criar gatilhos na entrega dessa história. Lembre-se do seguinte, sempre quando você for contar uma história, as pessoas elas aprendem de três formas. Ou a pessoa aprende de forma visual, ou ela aprende de forma auditiva, ou ela aprende de forma sinestésica. Por exemplo, eu aprendo vendo, eu sou mais visual. O outro fala o seguinte, eu aprendo mais escutando. Não é que ela não está prestando atenção em você, mas ela está atenta aos detalhes, por exemplo, sons, ruídos, música, se você colocar. Ou aquela pessoa que prefere sentir. Então, um dos exercícios que eu gosto muito de usar nos meus treinamentos é mentalização, levando a pessoa para o estado que ela quer atingir. Como? Ela fecha os olhos, eu entro num processo de meditação com ela, onde ela vai mentalizar exatamente, ela vai experienciar aquele momento que ela quer. Por exemplo, eu quero fazer um treinamento, eu quero ser um professor, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um vendedor de sucesso. Então a pessoa sempre tem um objetivo por trás. A pessoa sempre tem um objetivo. Então eu levo a pessoa a viver aquele estado, a sentir aquele estado. E aí eu uso recursos, por exemplo. Então eu coloco música, eu dou alguns comandos para essa pessoa ela entrar naquele estado que eu quero colocá-la. Porque em algum momento desse processo ela vai sentir exatamente como se ela estivesse ali. Então, se a pessoa ela é visual, ela vai entender através dos meus comandos, porque eu vou apresentar imagens, vou pedir para que ela visualize imagens, visualize figuras, cores. Se ela for mais auditiva, eu coloco música. Se ela for mais sinestésica, ela vai sentir toda aquela emoção, porque eu vou pedir para ela fazer toques, ou sentir alguma coisa, ou se emocionar com alguma coisa. Nós vamos trabalhar isso. Por quê? Porque as pessoas aprendem assim. Você precisa entender muito bem sobre isso. Então, quando você for contar uma história, essa história tem que ter emoção, tem que ter sentimento, essa história tem que ter experiências suas, frustrações. É como se você estivesse seguindo o conceito de Campbell, né, que é a jornada do herói, onde ele passa por um grande desafio, ele tem um chamado, esse chamado é uma jornada que ele vai seguir, nesse caminho ele vai sentir algum tipo de dor, ele vai pensar em desistir, ele vai encontrar alguém para ajudar ele, um mentor, o mestre que vai ajudar ele a entrar de novo na jornada, e aí a partir desse momento que ele toma a decisão, que ele vai se tornar o protagonista, o mocinho da história, ele vai enfrentar todos os desafios, ele vai enfrentar o dragão, para ele chegar no final como um vitorioso. Então a jornada do herói é uma coisa que você também pode estudar um pouco para você entregar a sua mensagem, o seu conteúdo para os seus seguidores ou para os seus alunos. Por que é importante você sempre trazer a sua história? Porque quando você traz a sua história, ela vem junto com a sua história, vem a verdade. E o que faz conectar com a pessoa é a verdade que existe na história. Então sempre que você conta a sua história, contando exatamente o que você já passou, o que você já viveu, o que você já experienciou, e pode ser
um acontecimento na sua infância, na sua juventude, na sua família, ou pode ser uma viagem que você fez, ou pode ser uma experiência quando você fundou a sua empresa, ou pode ser uma experiência você trabalhando numa empresa. Perceba, são várias possibilidades que você tem de contar uma história que demonstra que tem verdade, demonstra que tem um protagonista, que é você nesse caso, e aí, com toda certeza, isso vai criar uma conexão com as pessoas. Mas eu quero trazer para você um conceito muito legal, só para você estruturar e para a gente fechar. Toda história, segundo Aristóteles, elas têm que respeitar alguns atos. Ato 1, 2 e 3. Significa isso, você precisa fazer uma apresentação, precisa fazer um desenvolvimento, que é o clímax da história, e você precisa fechar com uma conclusão. É aquilo que você já conhece por início, o meio e o fim. Tá? Toda história tem que ter um início, uma introdução. Ela precisa ter um meio, que é um desenvolvimento, e ela precisa ter um fim, que é uma conclusão. E você sempre vai tentar contar essa história objetivando chegar à resolução de um problema. Então existe um problema, existe um processo e estratégia para ajudar essa pessoa e existe uma conclusão que é a solução. Eu fechei o conteúdo apresentando para ela uma solução. Viu o que eu fiz aqui? Eu contei uma história para você. Você não sabia contar uma história, eu te ensinei a contar uma história e para isso eu fiz todo um desenvolvimento e eu concluí dizendo o seguinte: vá para ação. Você precisa colocar em prática. Assistiu o conteúdo, coloca em prática. Assistiu o conteúdo, coloca em prática sempre. Beleza? Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.